de volta na programação aí, meu. E agora, Empreenda Geek, com Anderson e Daniel. Fala galera, aqui é Anderson Teixeira, seu coach de carreira, e mais um Empreenda Geeks com meu super amigo Daniel Teles. Fala aí, meus queridos, tudo bom? Tudo bom, galera? Como é que vocês estão? Pazoto, tudo bem, hein? Firme? Beleza, e vocês? Top. Bom, galera, vamos começar o programa com a nossa colinha. Acesse nossas redes sociais na radiogeek.com.br, que é o nosso site. Temos também aí no Insta, Face e Twitter o @RadioGeekBR. Entre na nossa hashtag Geek ao Vivo para entrar em contato com a gente, mandem suas perguntas. E também temos o canal do WhatsApp, que é o 973136617, o prefixo é o 11. E lembre-se de acessar o nosso canal no YouTube, que é o @RadioGeekBrasil. Beleza, Dani? Vamos lá? Vamos lá. Bom, o tema de hoje, então, né, que a gente resolveu trazer aqui é o empreendedorismo dentro da educação. Muitas escolas têm feito isso. É um tema, assim, novo. Muita gente, às vezes, acaba até ficando um pouco com receio, talvez. Porque é muito comum também a gente escutar, por exemplo, mas e se todo mundo virar empreendedor? Como que vai ficar o mercado? Como que isso vai acontecer, etc. E, bom, um spoiler é de que isso não vai acontecer. Mesmo que tenha, por exemplo, o empreendedorismo vire uma matéria de ensino médio, assim, que tá lá na grade, ou que seja desde do ensino fundamental, enfim. Não é o tipo de coisa que vai acontecer, porque as pessoas sempre vão querer coisas diferentes para a vida deles. Nem sempre as pessoas vão encontrar felicidade empreendendo. E elas preferem encontrar felicidade num trabalho onde elas sejam apenas empregados. Não que sejam apenas como se fosse algo pequeno, porque às vezes não é. Mas é aquilo que ela quer fazer, por exemplo, durante o dia e quer se dedicar mais tempo fazendo outras coisas. Ou seja, está sempre em busca da felicidade em outros âmbitos da vida. Então, é o tipo de medo, assim, que às vezes as pessoas ficam com o pé atrás, mas é uma besteira, porque isso pouco provável que aconteça, entende? O conceito do empreendedorismo e educação, para mim, Dani, ele tem um foco muito forte na composição de comportamentos e de raciocínio sobre a vida profissional e até a vida pessoal, né? É isso mesmo. Por quê? Você tem jogos, por exemplo, que você utiliza a gamificação, a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais à frente, mas que você utiliza os próprios conceitos da escola, matemática, português, etc., para poder contextualizar e criar um jogo, enfim, criar uma estrutura onde você consiga usar essas outras disciplinas e anexar esse aprendizado. Uma das coisas que a gente estava conversando antes de começar o programa é que existe uma tendência muito grande de usar o empreendedorismo nas escolas, no ensino. E aí a gente estava tendo um pouco de cuidado de não fugir muito para a questão assim, como empreender no ensino, né? Vou empreender com ensino e com cursos e tal. Mas não é essa a temática de hoje. A temática é como você coloca empreendimento dentro do ensino para as pessoas. Mas quando você olha por esse prisma, né? É muito legal quando você começa a estruturar uma forma mais moderna de ensinar, né? Principalmente os jovens hoje, porque também já é uma outra demanda que eles têm. Eles não têm aquela pegada que, por exemplo, eu tive de ir para a escola e sentar lá na cadeira, o professor passar a lição, ensinar e a gente aprender e tá tudo certo. É uma educação muito passiva, né? Exatamente. E que não funciona tanto hoje em dia, né? Tanto de que o que a gente recebe, principalmente, né, para psicoterapia, na clínica, vem muito, é a criança que antes ela já foi para o psiquiatra para tomar remédios, enfim, e o quanto isso começa a agravar, por exemplo, comportamentos que são super normais, né? Ela tá muito agitada, mas eu não quero que ela fique agitada agora. Tá, peraí, como que é isso, né? Mas enfim, é o tipo de coisa que, poxa, ela tá sendo apenas uma criança. E a educação precisa se moldar porque é uma criança diferente da criança de 1800, de 1900, entende? 1990.
Ai. Bom, e dentro desse contexto que eu estava comentando também, você deve lidar com questões que envolvem, por exemplo, tem as crianças que têm mais dificuldades de aprender, outras que têm mais facilidades, por exemplo, uma criança que vai muito bem em português, outra que vai muito bem em matemática. Então o ensino, ele é muito padrão, né? E aí, nessa questão dele ser padrão, ele se perde nessa contextualização, porque o professor precisa acompanhar os alunos de uma maneira, de certa forma, individual, conhecer todo mundo. Aliás, parabéns aos professores que ter um professor na sala de aula para dar aula para 30, 40 não é fácil. Não é. Eu tô falando porque eu fiz formação pedagógica, tenho licença para dar aula, fiz estágio, acabei não sendo um profissional da área, isso há 14 anos atrás. E quem é professor que está assistindo a gente não entenda como isso, não, a gente tá aqui para tacar pedra. Não, é apenas um momento de reflexão, porque faz com que a gente cresça, né? A gente não tá aqui simplesmente criticando e falando, isso aí tá bem errado e etc. Mas enfim, são momentos que a gente precisa começar a refletir e falar, bom, o que será que a gente pode fazer diferente, né? E, bom, enfim, eu particularmente não trabalho tanto com aprendizagem em relação às crianças, mas trabalho mais com andragogia, né? Que é a aprendizagem para adultos, que funciona de uma forma totalmente diferente e que normalmente, por exemplo, quando a gente vê nas faculdades, a gente só vê uma extensão da escola, a forma como as cadeiras estão postas, enfim, até a graduação, né? Já para o mestrado e doutorado é um pouco diferente, que aí a sala fica bem menor e aí é um formato mais circular, onde existe muito mais trocas de informações. Então é uma pegada bem mais é bem diferente, assim, né? E vocês já pensaram, por exemplo, em implementar o próprio matéria de empreendedorismo no processo? Para dentro das universidades? Sim. Eu particularmente tive empreendedorismo na faculdade também. Eu também tive. E foi uma matéria que eu adorei, assim, sabe? O legal é assim, né? Como que você faz, por exemplo, para implementar o empreendedorismo, uma matéria de empreendedorismo, um tema que seja para o ano inteiro letivo e de repente em todos os anos do período escolar. Quando a gente para pensar dessa forma, você começa a perceber que primeiro que você tem que ter uma estrutura montada para que isso seja corrente, né? E que tenha uma evolução. Porque assim, quando você fala de empreendedorismo, por exemplo, você fala gamificação. Você cria uma empresa virtual, coloca os alunos para trabalhar ali, para criar um produto, por exemplo, e competir entre eles, né? E aí eles vão usar todos os conhecimentos de matemática, etc., e de pesquisar para poder fazer essa concorrência e a coisa acontecer. E aí você vai ter engajamento, óbvio. Mas como é que você faz para poder fazer com que isso seja colocado todos os anos de uma maneira diferente? Isso é um desafio. Porque o que é o empreender? Você criar uma empresa e ter lá foco em administrar, em fazer ela crescer e desenvolver essas competências e esses conhecimentos, essas habilidades. E aí quando você vai de um ano para o outro, o que é feito de diferente para que você possa manter essa disciplina, entendeu? Porque é um desafio muito grande. Porque assim, olha só, se você para pensar, eu posso criar modelos diferentes de empreendedorismo para poder evoluir nos períodos letivos de cada aluno. Então, de repente, você coloca o empreendedorismo a partir do ensino médio. Então, primeiro, segundo, terceiro ano. Aí você teria que criar uma evolução dentro desse processo, até para manter os alunos empolgados com essa questão. E esse, para mim, é uma reflexão importante, porque se você coloca só num ano, talvez seja pouco. Sim. Entendeu? Se você coloca em 2 ou 3 anos, talvez você consiga criar uma estrutura para que isso evolua, né? De repente, empresas que evoluem durante 3 anos e a matéria se estende por todo esse período, isso seria muito bacana. E agora, quando você para pensar já na fase da faculdade ou da universidade, por exemplo, eu tive aulas na universidade que envolviam empreendedorismo, mas na época se chamava Jogos de Negócios. É um nome diferente. E aí o que acontece? Nós tínhamos, por exemplo, um simulador no computador, e aí a ideia é que você pudesse criar, por exemplo, uma empresa, eram 4 empresas, a sala era dividida em 4 grupos, e aí esses 4 grupos eles tinham um nome específico para competir na produção e venda de um produto que era geleia. Então o simulador ele gerava toda uma estrutura para gente, onde você conseguia visualizar
o mercado, se o valor do mercado estava baixo, se você tinha que investir em marketing, se você tinha que reduzir custos, se você tinha que contratar funcionários, se você tinha que reduzir folha de pagamento. Era estratégico. Era estratégico. E eu achava muito legal, porque assim, você tinha que discutir com o seu time as estratégias, analisar o mercado, e era uma coisa muito rápida para poder fazer. Porque o mercado também é rápido. E aí que volta um pouco o raciocínio que eu tinha falado anteriormente. Para mim foi só durante um ano, para mim deveria ter sido mais. Então, porque poderia ter agregado muito mais. Mas, por exemplo, aquilo que você falou, né, acontece mais, por exemplo, né, com relação a crianças e até mesmo adolescentes, mas na verdade isso é do ser humano em si, né, de se dar muito melhor, por exemplo, em matemática do que português, ou mais em português do que matemática, e aí vem aquela divisão, né, de exatas, humanas, biológicas, enfim. Só que tem gente, por exemplo, que não vai gostar das matérias de empreendedorismo. Assim como não gostam de matemática, assim como não gostam de história. Enfim, porque as pessoas vão sempre ter preferências para cada lado. Agora, só para a gente instigar um pouquinho mais, qual seria a importância de ter, por exemplo, a matéria de empreendedorismo dentro das escolas, assim como a gente tem, por exemplo, filosofia, que é para gerar um pensamento crítico, a sociologia para que a gente comece a pensar um pouco mais sobre como viver em sociedade, tem gente que não gosta de estudar isso, né? E tem gente que odeia. Eu era o aluno que gostava desse tipo de matéria. Eu tive aula de estudos sociais, cara, e eu achava um porra. Estudos sociais, pra mim, entrava história e geografia. Mas... era muito chato. Mas enfim, mas é o que você falou, tem alunos que têm uma predileção por alguns tipos de matérias e Exato. outros não tem. E faz parte do jogo, e vai ser sempre assim, não vai ter quem consiga ter 100%. E aí também você tem um limite de capacidade de customizar o ensino para cada um, não tem o que fazer. Bom, agora uma coisa que é importante também, o Dani, que eu estava vendo, é a questão de como que você implementa o empreendedorismo, uma matéria dessa dentro da escola, né? Você vai ter escolas que vão ter condições práticas, efetivas e financeiras de aplicar um software, um sistema e criar uma condição que seja muito propensa para o desenvolvimento desses trabalhos, dos estudos. E você tem escolas que a gente já sabe que o Brasil é gigantesco, tem uma série de dificuldades, que não vão ter condições de fazer isso. E aí a dica, Dani, para mim é assim, pesquisar por essas questões na internet e criar sistemas de jogos onde você consiga implementar essa matéria de empreendedorismo com seus alunos e engajar eles para que eles também ajudem na criação do processo. Sim, e isso é muito bacana, porque você parte do princípio de uma dificuldade que eu tenho porque eu não tenho condições financeiras e estruturais, para uma outra situação, fala, gente, vamos fazer, a gente vai implementar o empreendedorismo, uma matéria nova, a gente vai precisar da ajuda de vocês para que a gente possa criar ideias e transformar isso aqui em algo que seja efetivo. E aí, enfim, as ideias vão surgindo e a gente vai fazendo um brainstorm e consegue construir algo que seja novo e que também traga resultado nessa questão de engajamento e de criar essas competências e conhecimentos e comportamentos para esses estudantes. E um negócio que tem muito a ver, o Felipe de Oliveira, ele está acompanhando a gente aqui na live e ele fez um comentário aqui pra gente com relação à educação financeira, né? E a importância da educação financeira, que tem tudo a ver com o empreendedorismo, porque educação financeira é muito diferente de matemática financeira. Sim. Né? Matemática financeira é uma coisa, educação financeira é outra. A educação financeira tem a ver com você vai conseguir gerir o seu dinheiro, administrar o seu dinheiro de forma adequada, porque, por exemplo, a base de toda a educação financeira é você nunca gastar mais daquilo que você ganha. No Brasil isso é a base, mas isso não acontece com todo mundo. É uma coisa que é extremamente óbvia, mas se a gente tá falando é porque não acontece. Mas então... eu tenho um conceito meu a respeito desse assunto que é bem interessante. O brasileiro tem um consumo reprimido. Eu tenho 41 anos, eu vivi fases aqui do Brasil de economia, que eu vi, por exemplo, épocas que você tinha inflação diária. Eu lembro disso, você ia no mercado de manhã, de tarde era alto preço. Né? Então, e você não tinha uma disponibilidade de produtos e diversidade de produtos e condições de comprar coisas, então você sofria muito para conseguir qualquer coisa. Eu vi uma época assim onde se trocava um carro por um telefone fixo.
Cambo. Eu troco e tal, não sei o quê. Então, as coisas tinham muito valor agregado e era muito difícil você conseguir as coisas. Quando abre o mercado, na época do Collor, aquela coisa toda, e o Brasil veio evoluindo com o Plano Real e tudo mais, as pessoas foram saindo dessa cultura de não consigo ter, para uma cultura de que eu consigo ter. Mas eu consigo ter em qual condição? De parcelar em trocentas vezes, em fazer e acontecer, e as coisas foram acontecendo. Então, a minha percepção é essa, de ter essa sede de consumo reprimido, que ainda é cultural do Brasil, mas que eu acho que vai passar por uma fase transitória para que a gente possa, nas novas gerações, transitar de uma maneira diferente. Por exemplo, hoje o jovem não quer ter carro. As coisas vêm mudado, né, com relação a essa questão do consumo. Mas E aí entra a questão da educação financeira para que você possa ter uma estrutura de pensar e entender o quanto você pode gastar, o que você precisa guardar mensalmente, o que seria uma reserva de segurança. Porque isso também tem muito a ver, por exemplo, como educação emocional, socioemocional, dentro das escolas. Sobre o quanto, por exemplo, o jovem consegue ficar frustrado por uma questão, não desmerecendo dor de ninguém, mas talvez com questões que sejam mínimas. E eles não têm muita ideia sobre como fazer isso, sabe? Como lidar com as próprias emoções. Então, assim, o empreendedorismo, ele vai entrar dentro dessa dinâmica, né, das matérias e etc. Mas procurando entender também essas flexibilidades. Conectando todas elas. Sim, porque o ser humano, ele não é só matemática, ele não é só português, né? Ele também tem emoções, ele também precisa administrar dinheiro, ele precisa entender o que é uma nota fiscal, por exemplo. Tem coisas que são extremamente chatas e burocráticas que podem entrar, por exemplo, dentro dessa matéria de empreendedorismo, que faz total sentido. Essa questão da burocracia, já não gosto de falar de burocracia. Ninguém gosta. Vamos lá. Impostos, então. Jesus. Bom, dentro então desse nosso bate-papo também a gente tinha separado uma parte que envolvia que tipo de matéria a gente poderia colocar dentro do desenvolvimento do design thinking. Por exemplo, a gente falou sobre empreendedorismo. Então a gente falou sobre a questão de colocar o design thinking, a parte da gamificação. Sim, a gamificação é uma coisa muito legal, né? E a aprendizagem baseada também em projetos. Que isso é bem legal. Já pensou você poder ensinar, por exemplo, certificações de projetos nas escolas, mesmo que você não tenha a certificação oficial, porque o cara vai lá e faz uma prova e tira lá a certificação, mas de repente pegar livros de projetos e aplicar aquelas matérias para os alunos para que eles possam entender os processos, como são feitos, e desenvolver coisas novas. Entender o nível processual de uma forma muito mais tranquila, né, dentro das escolas, porque quando você fala, por exemplo, a respeito de projetos, assim, gestão de projetos para um adolescente, é uma coisa assim que ele trava, sabe? O que é isso? Não faço ideia. Mas entender como é o fluxo de processos de N coisas, não necessariamente de uma empresa, mas depois ir transcendendo esse conhecimento para outras questões, até em um momento ele entender de que isso também acontece dentro das empresas, é algo que é assim como a matemática, assim como o português. Ele vai ali entender no caderno, sabe? Achando de que isso não foge tanto dali. Só que o conhecimento e a aprendizagem vai fazendo com que ele transcenda aquele conhecimento para outras áreas. Sim. E uma coisa que é legal também que você está comentando, Dani, é que existem pessoas que têm uma pegada de ir atrás do conhecimento, independente de onde eles estejam. Sim. E aí a internet está aí para trazer informação para todos o tempo todo. YouTube, Google, seja lá o que for, você consegue localizar a informação. E eu vejo pessoas, por exemplo, pesquisando, fazendo cursos que são fora do quadro, por exemplo, do ensino, para buscar informação, para buscar como é que eu lanço um produto no mercado, como é que assim. Mas já é um perfil empreendedor, executor, um cara que vai atrás e faz, entendeu? Sim. Agora, quantas pessoas têm esse perfil, mas não têm essa estrutura que poderia ser desenvolvida? Quantas pessoas têm essa capacidade e não foram captadas para que pudessem ter um estímulo a mais para poder já chegar na fase adulta da vida de uma maneira diferente? Porque eu tava escutando ontem, inclusive, um podcast do Caio Carneiro.
E o Caio Carneiro, ele se tornou milionário aos 25 anos. Quer dizer, ele tem muita coisa para falar, né? Para ensinar e etc. E ele tava falando que na época da escola, ele começou a observar a escola de uma forma geral e começou a perceber de que, bom, eu adoro o período do intervalo, né, do recreio. O recreio pra mim era fantástico e tal. E eu comecei a olhar o recreio e falei, poxa, o pessoal de 20 minutos eles gastam 10 na fila da cantina. Eu vivi muito isso. E aí o que ele começou a fazer? Comprava fichas de salgado, de refrigerante, etc. E depois vendia na sala por um valor um pouquinho maior para que a pessoa se visse livre da fila. Então, ó, eu vou te dar esses 10 minutos para você aproveitar mais o intervalo e menos tempo na fila e tal. Enfim, ele tomou algumas advertências por conta disso, porque a escola não proibia e tal. Mas você vê o nível de inteligência do cara quando era pequeno. Que bom que né? ele não criou um trauma, né? Uma crença limitante, falando isso é errado, você não pode fazer. Não, então ele levou por um outro lado. Devia Quer ter sido dizer, educado. Como é que a gente pode filtrar isso para que isso dê certo, né? Porque ele teve uma boa ideia. sim, é que assim, muitas pessoas não têm esse tipo de pensamento já desenvolvido, assim, desde criança. Mas isso não significa que ele nunca vai desenvolver na vida, entendeu? E dentro, por exemplo, desse tipo de matéria, é onde a gente consegue poder desenvolver isso dentro da criança ou do adolescente ou até mesmo do adulto, porque muito adulto não tem. E aí vai ter, por exemplo, na faculdade e começa a despertar. Então, Entende? assim, mas dependendo, a gente falar em faixas etárias, por exemplo, criança, adolescente e fase adulta, né? Fase inicial, adulto, você acha que a gente pode falar dessa forma? Uhum. Por exemplo, as crianças hoje têm acesso a brinquedos que já levam um pouco para isso. Sim. Por exemplo, jogo imobiliário. Você lembra do jogo imobiliário? Uhum. Então, aquilo lá já era um joguinho que já te treinava para algumas coisinhas, mas era uma fase inicial, assim, né? Mas era uma pegada que deveria ser mais explorada. Por exemplo, você pega uma bebezinha hoje e fala assim, ó, tem um joguinho aqui que você tem no celular que faz as coisas, tem produção. Uhum. Então, a tecnologia, ela vem para trazer isso também nessas questões que envolvem criar o raciocínio para que possa ser desenvolvida uma inteligência. Obviamente, os caras vão vender joguinho, você compra lá as expansões e tal. Fato. Mas a questão X é que, mesmo assim, esses tipos de acessos que a gente tem, que também não são caros, né? Já vão desenvolvendo uma outra consciência que vai ser muito forte. E, assim, é aquilo que a gente sempre estava falando nas entrevistas passadas. Empreendedorismo. Todo mundo tem que ser empreendedor? Não, mas você pode ser empreendedor na tua empresa. Você pode ser empreendedor na tua vida pessoal. Porque o empreendedor, na verdade, ele tem comportamentos de empreendedor, né? Não é de que ele vai abrir um negócio e que ele vai ser autônomo ou coisas nesse sentido. Ele tem comportamentos que são diferentes e que, se você tem pessoas com comportamento de empreendedor dentro da sua empresa, isso é fantástico. Isso é fantástico. Quer dizer, a pessoa que ela tem esse comportamento de empreendedor, ela sabe trabalhar em equipe. E não é trabalho em grupo, é trabalho em equipe. É diferente, entende? Ela tem uma mentalidade mais voltada para um positivo, sabe? Mas ela sempre está preparada para aquilo que vier de pior. Entende? Isso é um comportamento de empreendedor. É diferente de você simplesmente... vou abrir uma empresa e aí vamos ver o que dá. Não é bem assim. Exige planejamento, você pode criar o seu projeto, etc., e fazer com que isso evolua. Mas voltando no que eu estava dizendo, Dani, então você tem a criança que tem essas opções de joguinhos didáticos, etc., e aí você vai para o adolescente que já tem jogos que são mais evoluídos, como simuladores, etc. E eu conheço pessoas, por exemplo, tem um amigo meu que tem acho que 24 ou 25 anos, que ele há 2 anos parou de trabalhar só para investir no mercado financeiro. E ele aprendeu a fazer isso sozinho, ele foi atrás, ele fez um curso e tal, e agora ele só trabalha com isso porque o salário que ele tinha antes, né, como um trabalhador CLT, que ele trabalhava num lugar que ele não gostava, ele tira muito mais fazendo esses investimentos que acho que se chama day trade, se eu não me engano. Que é uma forma também de empreender, mas é você trabalhando para você mesmo o tempo todo, analisando o mercado financeiro, investindo, comprando e vendendo ações diariamente.
Salvo engano, se estiver errado, alguém pode comentar aqui. Mas, e tirando esse lucro rápido, entendeu? E aí, tem essas fases onde você tem a criança que tem os jogos didáticos, o adolescente que pode chegar e também usar jogos e outras dinâmicas que possa trazer para ele essa questão de ter essa visão de empreendedor. Tudo fora da escola, eu tô falando. Sim. Entendeu? Então, assim, se a escola conseguir captar esse movimento, né, as escolas, seja lá de que nível for, e colocar essas matérias para andarem juntas com as matérias que são as matérias didáticas, que são importantes também, precisa ter, é fantástico. Então, assim... Imagina o nível de ser humano que a gente pode ter mais para frente, mas, né? assim, a percepção que eu tenho é essa evolução. Que as pessoas não querem mais ficar sentadas esperando, não querem mais simplesmente terem o mesmo emprego a vida toda. Elas já têm uma dinâmica diferente. Essa questão de querer se movimentar o tempo todo e buscar felicidade. Eu tô aqui trabalhando 1 ano, 2, mas eu não tô feliz, já tô procurando trabalho. O mercado proporciona isso, né? As condições proporcionam isso. Então, assim, o céu é o limite, mas até onde que eu posso ir com as minhas forças, entendeu? Sim. De que forma eu posso me preparar com isso? E aí eu acho que as escolas precisam realmente estar atentas, governos estaduais, federais, prefeituras, para que consigam implementar esses processos nas escolas e ajudem a desenvolver esse raciocínio, porque essa demanda ela fica reprimida. E quando eles saem para o mercado de trabalho, quando eles começam a viver uma vida adulta, já começa a ter uma série de coisas que eles já falam, eu preciso estudar mais, eu preciso conhecer mais. Não se sente tão preparado, né? Exatamente. E essa falta de preparo não é que foi proposital e etc, mas é que ela talvez não tenha sido apenas efetiva, entende? Exatamente. Tem gente que se sente preparado, mas também isso pode ter a ver com uma questão de autoconfiança e tudo mais. Mas a questão é de que, por exemplo, se a gente lida com coisas burocráticas, que a gente falou que odeia e tal, mas a gente lida com coisas burocráticas diariamente. E aí? Entende? Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. E se a gente pudesse acrescentar isso, agregar isso dentro dessas disciplinas e etc. Então, mas essa geração atual, ou a geração dos últimos 10, 15 anos, já começa a pensar diferente numa maneira de criticar e de querer evoluir para essas questões. Por exemplo, por que eu tenho que ter tanta burocracia? Por que eu tenho que ir no banco pegar uma fila? Isso já é do século passado, entendeu? Então as coisas vão evoluindo. A gente tem hoje bancos virtuais, por exemplo, que vão eliminando esses problemas que a gente vem enfrentando há muito tempo, né? Então, assim, para finalizar, o nosso programa está chegando já no final. Já deu 30 minutos, mas isso vai evoluir. A evolução está aí, a tecnologia está aí, enfim, a informação está aí. No caso do Brasil especificamente, nós precisamos ter um desenvolvimento da economia em si e de infraestrutura para que a internet chegue em outros locais do Brasil que não tem. E isso vai só ampliar o nosso mercado. E isso vai ampliar as capacidades e as oportunidades. E a informação precisa circular. E a gente precisa preparar, então, esses alunos, essas crianças, adolescentes, para que eles possam ter esse espírito empreendedor, seja como um futuro profissional, como um futuro empresário, ou seja na vida pessoal, que, como você disse, é a questão do planejamento financeiro. É isso mesmo. Galera, chegamos no final do programa. Obrigado para vocês que nos assistiram. Valeu. Mais uma vez, a nossa colinha aqui, a nossa internet aqui é radiogeek.com.br, as redes sociais é o Insta, Face, Twitter, com @RadioGeekBR. Também vocês podem nos acompanhar na hashtag Geek ao Vivo. O nosso WhatsApp é o 011 973136617. E nos acompanhe também no YouTube, que é o @RadioGeekBrasil. Lembrem-se de assinar o canal. Se você gostou, dê um like, deixe seus comentários, compartilhem aí, ok? Nos ajudem nessa fase de levar conhecimentos, beleza? Dani, valeu, obrigado. Um grande abraço para vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau. Falou!